Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se quiser ver mais relatos, só que sem foco em assombração, já sabe, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Primeiro tá assim, ó, história de uma vida, mas... Ah, não, eu só coloquei um pedaço do relato, do título. Ai, deixa eu arrumar aqui, gente. Eu coloquei só um pedaço do título? Não, vamos arrumar. Olha só. Aqui, ó. Agora sim, está completo. Agora está completo. Este é o título do relato de hoje. É este: Entre Amores e Assombrações. As meninas, as mulheres e o vagalume. Curioso, né? Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 24 anos e desde os primórdios do canal assisto aos vídeos graças ao meu pai, que também é fã de vocês. Que legal. Sempre quis escrever um relato, porém, apesar de ser de uma linhagem de grandes médiums, eu não tenho mediunidade aflorada. Eu escuto uma voz aqui, vejo uma sombrinha ali, vejo outra, uma maledite, aparece na vida, né? Quem nunca? Mas nada que rendesse uma boa história. Então eu resolvi contar a história do meu pai, passando por quando ele conheceu a minha mãe e tudo que nos levou para o momento em que estamos vivendo hoje. Eu já estou emocionada só de começar a escrever e foi difícil terminar. Mas eu creio que até o fim dessa jornada vocês irão me entender. Ó, vamos lá então, vamos ver. Quando eu tinha 17 anos, tive que resolver o problema de uma cobrança indevida e precisava de uma informação que estava no e-mail do meu pai. Como ele estava ocupado, me deu a senha e pediu para eu procurar. Em meio a cadastros, spams e vários documentos, sem querer eu achei na caixa de rascunhos uma história endereçada ao canal Assombrado, mas que por algum motivo ele não mandou. O título do relato era A Menina, a Mulher e o Vagalume. Menina do céu. Meu pai e a minha mãe, infelizmente, não estão mais juntos, mas mesmo eu já conhecendo essa história, foi interessante ler a versão com as palavras dele. Os nomes que aparecerão no relato já estão trocados, então pode dizer sem problemas. Os capítulos do prólogo ao 9 ao nono, né, serão narrados em primeira pessoa, tá? Como se fosse o meu pai, com o rascunho que peguei dele e que ele autorizou, tá? Ok, então, prólogo. Agora é o pai dela contando. Essa história começa lá por meados dos anos 80, quando eu ainda era um pequeno menino de 8 anos de idade. Morava em uma cidade no interior de São Paulo e, diferente da maioria das pessoas, eu não tenho praticamente nenhuma lembrança anterior a essa idade. 8 anos. Lembro apenas dos dias nublados, do frio que eu sentia. Lembro que as crianças não brincavam comigo e também tenho algumas cicatrizes causadas por mordidas de animais que sempre ficavam inquietos na minha presença. Minha primeira lembrança mais clara da infância foi essa, aos 8 anos. Estava encolhido, sentado na calçada da rua, vendo as outras crianças brincarem. Eu também queria brincar, mas elas não deixaram. E eu senti inveja e raiva. Foi quando, da mesma maneira que já aconteceu outras vezes, o tempo ficou nublado e começou um vento forte. As crianças, assustadas, foram para suas casas e eu fiquei lá, sozinho. Mas com um sorriso satisfeito por eles terem sido obrigados a parar com a brincadeira da qual não me deixavam participar. De repente, uma conhecida benzedeira que morava em frente à minha casa segurou na minha mão e me puxou para sua casa, dizendo que eu precisava ser medicado.
No quintal da casa tinha uma cadeira de madeira e uma bacia de alumínio contendo água e algumas ervas. Ela me sentou na cadeira, colocou os meus pés na água e começou a fazer algumas rezas. Lembro do cheiro de arruda e ouvir rosnados e gritos antes de desmaiar. Quando acordei, a benzedeira disse que eu já podia ir para casa. E eu fui, que eu já podia ir para casa e fui para casa da mulher que teoricamente cuidava de mim, enquanto a minha mãe trabalhava. Foi como se a minha vida tivesse começado a partir daquele dia. Os filhos da mulher que cuidava de mim e as outras crianças da rua começaram a brincar comigo. Meus pais não mais trancaram a porta do quarto enquanto eu dormia. Os animais não ficavam inquietos na minha presença. Eu não sentia frio e agora podia apreciar os dias de sol. Mais ou menos um ano depois daquele evento, a minha família mudou daquela cidade. Antes de partir, peguei uma rosa do jardim da minha mãe e joguei dentro do quintal daquela benzedeira. Mesmo ainda enxergando o mundo com um olhar infantil ou de alguma forma, sabia que graças àquela mulher eu pude ter uma infância maravilhosa e feliz, com amigos que estão na minha vida até hoje. Capítulo 1. Entre cortes e beijos. Agora pulamos para os anos 2000. Não estava passando pela melhor fase da minha vida. Eu era um recém-divorciado naquela fase. Eu era um recém-divorciado naquela fase em que já aceitamos o fim, mas que ainda estamos juntando os cacos. Foi quando que, por obra do destino, eu conheci a Débora. Eu havia cortado o braço durante uma ocorrência do trabalho e, ao sair do hospital, passei na farmácia para comprar remédios, curativos e um barbeador. Ela trabalhava no caixa dessa farmácia e, quando chegou a minha vez de ser atendido, seus olhos verdes, por alguns segundos, se cruzaram com os meus e o tempo parou. Quase ela esqueceu de cobrar e eu esqueci de pagar. Comecei a ir na farmácia frequentemente. Todo dia lá estava eu comprando alguma coisa que eu nem precisava com um dinheiro que eu não tinha, apenas para ter aqueles segundos de troca de olhares. Isso durou algumas semanas. Sim, eu estava enferrujado na arte da conquista, até que naquele dia, em um incrível ato de coragem, eu fiz a minha compra e na hora em que eu fui pagar, junto com o dinheiro, eu entreguei um poema e o meu número de telefone. Lógico que se ela não ligasse, eu nunca mais voltaria naquela farmácia. Mas ela ligou. Além de linda, ela era inteligente, simpática, gentil. Nossa afinidade foi imediata. Ficávamos horas no telefone e eu a convidei para sair. Em nosso primeiro encontro, marcamos em um parque. Mesmo o ambiente sendo informal, ela foi com um elegante vestido preto. Seus longos cabelos castanhos esvoaçavam com o vento. Seus olhos verdes ficavam mais lindos com o brilho do sol e tinha aquele sorriso terno e gentil. O sorriso mais lindo do mundo. Quando nos beijamos pela primeira vez, eu tenho certeza de ter escutado os sinos tocando. Foi maravilhoso, foi perfeito. Capítulo 2. A minha filha de outro pai. Débora me disse que quase não foi ao nosso primeiro encontro. Ainda estava traumatizada, pois seus 2 últimos, quase relacionamentos, foram com pessoas violentas e abusivas. Assim como eu, ela ainda estava juntando os pedaços quebrados. Mas o que sentimos um pelo outro foi tão leve, intenso e gostoso, que logo começamos a namorar. E ela me apresentou sua filha, a princesa Larissa, que na época tinha 6 aninhos. Larissa era uma criança maravilhosa, meiga, educada. Seu pai biológico não era totalmente ausente, mas participava pouco da vida da filha. Creio que por isso a pequena e eu tivemos uma conexão imediata, o que surpreendeu a Débora, pois a Larissa era uma criança introspectiva e tímida com as outras pessoas. Mas comigo, seu comportamento era bem diferente. Ela gostava de brincar e fazer desenhos para mim, me falava do seu dia e dos seus amigos de escola. Ela era muito inteligente
Eu ajudei a aprender a contar e aprender a ler e escrever. E eu não sei explicar o motivo, mas a ligação entre nós três era tão perfeita que eu sentia como se a Larissa fosse minha filha. Débora era uma mulher incrível que me fazia querer ser alguém melhor. E me esforcei muito para ser a minha melhor versão, pois ela não merecia menos do que isso. Além disso, tinha aquele sorriso, o sorriso mais lindo do mundo. As duas estavam frequentemente em minha casa e até improvisei um quarto para a pequena Larissa. Como já nos sentíamos uma família, começamos a cogitar a ideia de morarmos juntos. Foi aí que tudo mudou. Capítulo 3, o apartamento. Enquanto conversávamos sobre morarmos juntos, foi que eu me dei conta que em quase 6 meses de namoro eu nunca tinha ido no apartamento da Débora. Eu já conhecia sua família, nós íamos para os eventos sociais juntos, mas eu não conhecia sua casa. Ela me confessou que tinha medo, mas não do pai da Larissa, ou dos 2 últimos ficantes que eram violentos, e sim que por seu ex-marido ter muitos conhecidos no prédio em que ela morava, que ele tomasse conhecimento sobre mim e começasse a persegui-la novamente, dizendo que iria acabar com a vida dele e coisas do tipo. Ele, a quem vou chamar aqui de maledito, não era um cara violento, mas tinha obsessão por ela e gostava de fazer cena. Débora disse que ele só aceitou a separação quando foi apresentado à Umbanda e começou a se dedicar à religião. Como Débora e eu já estávamos juntos há algum tempo, sem ter nenhum tipo de problema, ela se sentiu confortável para me convidar. Caso eu gostasse, poderíamos alugar a minha casa e moraríamos no apartamento que era mais próximo dos nossos trabalhos. Na primeira vez que no apartamento, tivemos uma noite perfeita. No apartamento de 4 cômodos, bem iluminado e aconchegante, Débora fez uma pizza servida com Coca-Cola gelada, na qual eu e a princesa Larissa nos deliciamos. Tá, com uma Coca-Cola gelada, na qual eu e a princesa Larissa nos deliciamos. Larissa ainda fez questão de me mostrar os seus brinquedos e as suas atividades escolares. Nós assistimos juntos e a Débora estava emocionada e feliz. Eu amava aquela mulher e aquela menina como se fosse minha filha. Nós éramos uma família. Capítulo 4, o acompanhante invisível. Na semana seguinte, fui novamente ao apartamento de Débora antes de ir trabalhar. Ela me recebeu com um lindo sorriso. O apartamento estava da mesma forma, porém, naquele dia eu senti algo estranho. Uma sensação ruim, uma sensação que me remeteu à infância antes da benzedeira. A pequena Larissa veio correndo em minha direção para me abraçar, como fazia sempre, mas no meio do caminho ela parou e recuou. Coisa de criança, pensei. Enquanto Débora preparava o jantar, Larissa, que estava sentada no sofá da frente, olhava fixamente para a mesa da cozinha. Puxei assunto algumas vezes, mas ela não estava a fim de conversar. Fomos para a mesa de jantar. Débora aparentemente não notava nada de estranho, mas aquela sensação incômoda permanecia no ar. A pequena Larissa não tirava os olhos da cadeira vazia. Quando Débora se distraiu arrumando a mesa, eu já imaginando a resposta, perguntei: lembra de quando aprendemos a contar? Quantas pessoas você está vendo aqui na cozinha, Larissa? 3, ela respondeu. 3 com você? Perguntei, subestimando sua inteligência. Não, ela disse. Respondeu enfática. Comigo são 4. E eu me arrepiei da cabeça aos pés e fiquei imóvel até ser interrompido por Débora colocando os pratos. Fui trabalhar tentando me convencer e racionalizar que o que acontecera foi algo de criança e que não deveria levar a sério. Mas aquela noite no trabalho também aconteceu algo estranho. Na época eu trabalhava como segurança em um shopping. Naquela noite de sábado foi dado um alerta sobre um homem aparentemente drogado querendo invadir e causando
nas docas ali do shopping. Alguns seguranças já tinham tentado, sem sucesso, conter esse homem que estava alucinado. Mas quando cheguei nas docas, mesmo antes de me olhar, ele parou de se debater e, ao se virar para mim, começou a andar para trás, falando não, 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 e correu no sentido da rua, quase sendo atropelado. Ao parar do outro lado da rua, ele ficou me olhando. Quando fui em sua direção, ele começou a gritar e correu novamente, sumindo das nossas vistas. Meus colegas de trabalho disseram que a minha feiura afastou o nóia e nós rimos muito do acontecido. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais, porque aquela sensação estranha me acompanhou até o trabalho. No domingo de manhã, saí do trabalho e fui para a casa da Débora. A Larissa, mais uma vez, ficou distante de mim. Como não tinha dormido, Débora falou para eu deitar um pouco e eu adormeci por algumas horas. Ao acordar, aquela sensação estranha havia passado. A pequena Larissa tinha dormido e a Débora e eu tivemos uma noite super agradável. Pela manhã, fui para casa e tudo parecia estar bem. Capítulo 5. Faça o que quero e eu vou embora. Alguns dias depois, recebi uma ligação aflita da Débora, dizendo que a Larissa estava se comportando de maneira estranha e que ia levá-la ao psicólogo. Ela me relatou que a amiga e educada princesa Larissa começou a dizer coisas incompatíveis com a idade e começou a dar problema na escola. Após passar no psicólogo, a Débora me contou que tudo estava piorando e que não entendia o que estava acontecendo com a filha. Mesmo sem saber como ajudar, eu fui até a casa da Débora e nesse dia eu tive a pior e mais assustadora experiência da minha vida. O apartamento estava irreconhecível, com coisas espalhadas e quebradas pela casa. Ela me recebeu com os olhos inchados de quem não dormia há alguns dias. Me abraçou e sentamos para ela me falar o que estava acontecendo. Mas não precisou. Eu vi com os meus próprios olhos. A outrora doce e angelical Larissa saiu do quarto caminhando em nossa direção, mas não como uma criança de 6 anos. Ela estava com o corpo curvado para frente, como se fosse corcunda. Os 2 braços estavam para trás, com as mãos empunhadas uma contra a outra. E vinha caminhando lentamente na nossa direção, nos olhando fixamente com um sorriso assustador no rosto. Oi, Larissa, tá tudo bem? Perguntei. Ela começou a gargalhar. Débora irritadamente indagou. Que foi, Larissa? Qual que é a graça? Larissa respondeu. Vocês não vão para a cama hoje, sua pip. Débora começou a chorar e levantou para lavar o rosto no banheiro. Eu, assustado e confuso, levantei para ajudá-la e ela fechou a porta. Eu levantei para ajudar, mas ela fechou a porta. Ao me virar, a Larissa estava na minha frente, me encarando e sorrindo. Quando eu ensaiei dizer alguma coisa, a menina me deu um soco no estômago. Mas não foi um soco de uma criança de 6 anos, foi um soco de um adulto que me fez cair ajoelhado no chão, sem ar, com gosto de sangue na boca. Então a Larissa aproximou o rosto do meu ouvido e uma voz que não era dela falou: era pra você, mas a bruxa fez magia boa e eu não consegui entrar. Posso continuar na menina se você continuar vindo aqui. O pavor ficou mais forte que a dor e eu consegui me levantar. Débora saiu do banheiro, eu disse a ela que eu precisava ir, entendendo que não tinha clima para eu ficar lá. E entendendo que não tinha clima para eu ficar lá, ela não se opôs. Capítulo 6. Adeus. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, trocamos mensagens e ela disse que no decorrer dos dias a Larissa foi melhorando e voltou a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu amava a Débora, eu amava a Larissa e jamais colocaria elas em risco novamente, mas precisava ter certeza que aquela coisa cumpriria a parte dela e as deixaria em paz.
Débora nunca me questionou o motivo de eu parar de ir vê-la, mas eu creio que no fundo sabia. E a nossa história chegou ao fim. Capítulo 7, o chamado. Logo após esse acontecimento, eu comecei a sentir uma angústia, como se eu tivesse que ir para algum lugar que ainda não sabia onde era. Eu sentia falta da Débora, eu sentia falta da menina que foi a minha filha durante aqueles lindos meses em que fomos uma família. Por amigos em comum, eu sabia que elas estavam bem, que a Larissa sentia a minha falta, mas que nunca mais teve problemas. Isso era o que me consolava e me dava forças. Eu segui minha vida e a Débora seguiu com a dela. Fiquei sabendo que 6 meses depois do fim do nosso relacionamento, ela arrumou um outro namorado que também a agredia. E algum tempo depois que terminou o namoro, acabou voltando para o ex-marido maledito, com quem, até onde sei, está até hoje. Por uma amiga em comum que frequentava o mesmo centro em que o marido da Débora era pai de santo. Débora disse que não gostava dele, mas que além de mim, ele foi o único que não a agredia. Aquela angústia de sentir algo me chamando ainda me acompanhava, mas era confundida com a tristeza que eu sentia por ter que abrir mão de algo tão bonito. Eu me sentia um covarde, um fraco. Eu perdi a Débora, eu perdi a Larissa. Capítulo 8. Um bom filho a casa torna. Bom, durante algumas noites seguidas eu comecei a ter vários sonhos com a silhueta de uma menina de cabelos cacheados que lembrava a Larissa. No sonho ela sempre me dizia assim: pai, não demora, minha mãe tá te esperando. Depois de ter esse sonho vários dias seguidos, surgiu na minha mente a imagem da casa da benzedeira. Era o sinal que eu estava esperando. E pelos últimos acontecimentos da minha vida, eu sabia que ela poderia me orientar e me ajudar. Então eu peguei o carro e parti. Mais de 17 anos depois, eu estava na minha antiga cidade. Quase não conhecia a casa em que eu cresci, mas apesar de ter mudado bastante, ainda tinha aquele ar de cidade do interior. Logo reconheci a casa da benzedeira, que agora era oficialmente um terreiro de candomblé. Ainda com receio de entrar, parei em frente e fiquei admirando o lindo jardim que tinha ao centro uma roseira. Foi quando fui abordado por uma mulher preta muito bonita que me disse: bonita, né? Minha mãe chamava de Roseira do Vagalume. Antes que eu dissesse algo, ela novamente falou: há quanto tempo? Você não tá bem, né? Por que demorou para vir? Eu a reconheci da minha infância. Nós brincávamos juntos com as outras crianças da rua. Era Damiana, filha da benzedeira e atual mãe de santo do terreiro. Ela me convidou para entrar e, após conversarmos um pouco, me disse que sua mãe ficou muito doente logo após me medicar e que acabou falecendo alguns anos depois. Mesmo sem eu ter contado a história que me levou até lá, ela falou para eu não me preocupar com o que me angustiava, que a menina ficaria bem e que quem fez o trabalho iria pagar caro mesmo sem querer ter envolvido uma criança de bom coração, ter envolvido, entendeu? Mesmo sem querer ter envolvido a criança. Bom, capítulo 9, o vagalume. Damiana me falou que sua mãe lhe contou que nunca viu alguém tão obsediado igual a mim. Mesmo sendo uma criança naquela época, vários espíritos baixos e zombeteiros ficavam ao meu redor influenciando o meu comportamento e o ambiente onde eu estava. Damiana disse que o ritual de sua mãe fechou meu corpo. O que é um obsediado? Perguntei, e ela respondeu: pessoas que por algum motivo atraem espíritos ruins. Normalmente acontece com adultos em desequilíbrio emocional e espiritual. Não é comum em crianças, e ainda mais na quantidade que você atraía. Provavelmente trouxe algo de outra vida. Para os espíritos que viviam em meio à escuridão, você era um ponto de luz, era como um vagalume. Capítulo 10. A adolescente frustrada.
Oi, Ana, agora é a fulana de novo aqui, tá? Esse foi o final sem fim e anticlimático relato do meu pai. Após essa visita, o meu pai e a Damiana ficaram muito próximos e começaram a namorar. Se casaram e eu nasci. Eles eram muito diferentes, mas se respeitavam e foram muito felizes até mamãe ter a mesma doença que levou a vovó. Foram dias difíceis e de muita luta. Mamãe desencarnou quando eu tinha 12 anos. Minhas tias, primas e eu cuidamos do terreiro, que existe até hoje. Eu não tenho mediunidade. A magia que vovó fez em meu pai foi tão forte que se estendeu a mim. Mas mamãe nunca me deixou. Sempre me visitava em sonhos, me dava bronca, aconselhava, pedia para eu escutar o meu pai. Com meus 17 anos, estava naquela fase adolescente chata. E ao ler esse relato do meu pai, eu detestei. Minha mãe mal aparecia na história. No lugar dela tinha uma mulher sonsa que não conseguia ficar sem macho e uma menininha sem graça que o emocionado do meu pai chamava de filha, mesmo ela tendo um pai de verdade. Quem frequenta terreiro sabe que, como em qualquer religião, o centro é um ambiente que propicia muita fofoca e inveja. E um dos boatos que rolava era o de que, por serem tão diferentes, a minha mãe tinha feito amarração para o meu pai. Esse relato praticamente confirmava isso, pois a minha mãe aparecia no fim da história como uma macumbeira genérica e cheia de frases de efeito. Eu tinha que entender essa história e eu confrontei o meu pai. Então ele me respondeu: Filha, essa história é só um parágrafo da minha vida, com muitas hipérboles. Você leu o relato. Meu corpo foi fechado pela sua avó. Nem se sua mãe quisesse, ela não poderia fazer nenhuma amarração para mim. E sendo sincero, eu fico até surpreso por você perguntar isso. Parece que não conheceu sua mãe? Você acha que aquela preta linda precisaria amarrar alguém? Ela encantava qualquer ambiente. Uma beleza e presença quase que divinas e que não pertenciam a esse mundo. O que sua mãe trouxe para minha vida não caberia em um livro. Ela me apresentou um mundo fantástico e me fez fazer parte dele. Nós nos amamos muito e a nossa melhor história é você, que já me visitava em sonhos mesmo antes de nascer. Eu sei que você está chateada por não ser médium igual às suas primas, mas você, mesmo tão nova, faz um trabalho lindo no centro. Você acolhe as pessoas, você escuta, aconselha. A maioria não precisa de trabalho, precisam conversar. E é isso que você faz de melhor. Sua avó me salvou usando magia, mas você pode ajudar muito mais pessoas usando o seu dom e a sua inteligência. Bom, após essa conversa, nós choramos e nos abraçamos. Assim como eu, o meu pai também sentia muita falta da minha mãe. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Estava um pouco perdida quanto ao que fazer. Não tinha muitos amigos para trocar experiências e ideias. Eu era muito diferentona para a maioria dos jovens da minha idade. E, ao mesmo tempo, era alguém sem mediunidade em uma família que era praticamente os vingadores da magia. Então, apesar de me dar super bem com as minhas primas da minha idade, era um pouco difícil de me encaixar. Na verdade, as minhas primas eram maravilhosas e sempre foram minhas amigas. Mas eu é que era um pouco frustrada, pois eu queria ser igual a minha mãe e a minha avó. Capítulo 11, a despedida. Após a conversa com meu pai, eu tirei um pouco do peso que eu mesma havia colocado em mim. Então fiz o vestibular e consegui entrar na faculdade de psicologia. Me dediquei à rotina de estudos e mesmo não fazendo amigos, eu tive bons colegas que me ajudaram muito durante o curso. A vida seguia seu rumo prosaico e tranquilo. Eu estava bem na faculdade, continuava o meu trabalho no terreiro, onde tinha uma ótima relação com as minhas tias e com as minhas primas. E foi quando a minha mãe me visitou em sonho, como sempre fazia. Mas aquela não era uma visita comum. Ela veio se despedir. Me deixou algumas instruções e orientações para minha vida espiritual. Disse que tinha orgulho da mulher que eu estava me tornando e que muitas coisas boas estavam por vir na nossa vida.
Eu acordei sentindo o seu cheiro e o seu abraço. Chorei por uma semana seguida. Capítulo 12. Anjos existem. No 6º semestre, já com os meus 21 anos, eu comecei a fazer estágio no departamento de recrutamento de uma empresa de call center com alta rotatividade de contratação. Minha função era auxiliar no processo seletivo com coisas básicas, como distribuir materiais para os candidatos, abrir os programas no computador para os testes práticos. Nessa empresa, tive uma maledite na minha vida. Ela maltratava os estagiários e fazia questão de nos diferenciar do restante da equipe. Certo dia, o TI fez uma atualização nos computadores, mas não informou. Já com os candidatos sentados e prontos para começar, eu não estava conseguindo abrir o programa de teste. A maledite me deu um esporro na frente de todo mundo, até do pessoal que era candidato à vaga. Disse que estagiários não serviam para nada e que por minha causa não iam conseguir bater a meta e que ia mandar trocar todos os estagiários. Eu fui chorando para a Copa e fiquei lá com a cabeça baixa, me achando a pessoa mais burra do mundo. Pouco tempo depois, a psicóloga da empresa entrou na Copa para tomar um café, ela, quem vou chamar aqui de doutora Anjo, e ao me ver chorar, perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só estava cansada. Como eu era a única estagiária do curso de psicologia, já que as outras meninas eram do curso de pedagogia, eu já tinha conversado com a doutora Anjo outras vezes. E mais uma vez ela foi bem simpática e disse que ficou sabendo do ocorrido, que já tinha conversado com a maledite e que o pessoal do TI estava resolvendo o problema dos computadores, que não era culpa minha e que eu poderia voltar ao trabalho tranquila, que aquilo não iria mais acontecer. No decorrer do estágio, a doutora Anjo praticamente me adotou e me levou para trabalhar diretamente com ela. Me deixava conduzir entrevistas e dinâmicas, pedia minha opinião na avaliação de perfis, sempre me perguntava sobre o meu curso e me direcionava dando dicas e conselhos. No meu TCC, ela me ajudou tanto que eu não sei se eu conseguiria ter me formado sem ela. Apesar da diferença de idade, ela sempre me tratou como uma igual. Almoçávamos, saíamos, íamos para o shopping juntas. Posso dizer que a doutora Anjo foi mais do que uma amiga. Ela foi uma irmã mais velha que eu não tive. Deixa eu só botar uma água aqui, gente. Minha garganta tá secando. Ai, ai. Bom, continuando. Capítulo 13. Destino brincalhão. No aniversário de 30 anos da doutora Anjo, eu fui convidada e ela me colocou na mesa com a sua família. A festa foi em um restaurante bar muito chique. Apesar de eu me sentir deslocada em ambientes assim, eu fiz questão de estar presente. E dei para ela uma corrente de ouro com um pingente em forma de livro. Assim como eu, ela era apaixonada por literatura. Doutora Anjo estava linda e feliz. Me apresentou para os seus amigos e para o seu noivo. Sua mãe também estava lá. Eu já a conhecia e era tão linda e simpática quanto a filha. E vendo que eu era tímida, me deu muita atenção durante a noite. Como não tinha costume de passar a noite fora e já tinha cantado parabéns, estava ali no limite da minha bateria social e agoniada para ir embora já. O bar ficava entre o trabalho do meu pai e a minha casa. Então eu pedi para ele passar e me dar uma carona quando estivesse indo. Assim como eu, meu pai é tímido e não é muito de socializar com quem não conhece. Então nem cogitei chamá-lo para a festa. Mas como ele precisava ir ao banheiro, resolveu entrar. Quando estava saindo de fininho, eu chamei para conhecer a minha amiga que me ajudou tanto. Trouxe ele para perto da doutora e disse: "Pai, essa é o anjo que eu te falei, a minha amiga, a doutora Larissa." Ela, por alguns segundos, olhou para o meu pai sem dizer uma palavra. Ele esticou a mão timidamente para cumprimentá-la, mas ela o abraçou bem forte. Eu não entendi nada, e pela cara do meu pai ele entendeu menos ainda. De repente, ela pegou ele pelo braço e o levou até a mesa em que sua mãe estava.
A sempre posturada doutora Larissa estava parecendo uma maluca, arrastando meu pai e gritando para sua mãe: Mãe, mãe, olha quem tá aqui. É ele, o fulano, não é ele? Quando meu pai olhou para a mãe da Larissa, a parada ficou ainda mais esquisita. Os dois pareciam ter tido um piripaque do Chaves. Ela levantou e deu um abraço bem apertado nele, que retribuiu na mesma intensidade. Larissa também me abraçou, eu não entendi nada, mas foi bonito de se ver. Após 20 e tantos anos, o meu pai e a Débora se reencontraram. Assombrados, eu gostaria de dizer que após esse evento, o meu pai e a Débora ficaram juntos e viramos uma linda família feliz. Pois bem, é exatamente isso que eu vou dizer. Viramos uma linda família feliz. A doutora Larissa adora o meu pai e a conexão entre eles é incrível. Na verdade, ela é uma puxa-saco, pois sempre fica do lado dele quando ele chama a minha atenção e até quando se desentende com a Débora. Nós temos certeza que eles foram pai e filha em outra vida. Capítulo 14. Deus escreve certo por linhas certas. Larissa se casou. Seu pai biológico morreu há alguns anos, então meu pai entrou na igreja com ela, que estava muito feliz. Foi maravilhoso. Ela é mãe de uma princesa linda, a Helena, que está com 2 anos e que, além de ser minha sobrinha, é também minha afilhada. Débora e meu pai parecem 2 adolescentes. São perfeitos juntos. Meu pai é muito cuidadoso e carinhoso com ela. Aos 46 anos, ela, que tinha endometriose e achava que não poderia mais ter filhos, engravidou do meu pai. A gravidez foi de risco e exigiu repouso absoluto. Todos ficamos apreensivos, mas deu tudo certo. Minha irmã, Lorena, nasceu linda e saudável. Larissa se iniciou na religião e é uma grande médium. Eu sou o Cambone quando ela incorpora. Continuamos sendo uma bela dupla. Hoje trabalho na minha profissão de formação na área social, atuando em um abrigo para menores. Não é um trabalho fácil, mas sinto que é onde posso fazer a diferença. Sentimentalmente não estou envolvida com ninguém. Estou até conhecendo um sujeito aí, mas vamos ver. Meu pai sempre disse que eu não sou para qualquer um, que o homem que entrar na minha vida tem que me merecer muito. E a verdade é que o meu pai deixou a régua dos homens da minha vida muito alta. Então, sem pressa. Vendo todos reunidos na noite de Natal, eu reli o relato do meu pai e a emoção foi diferente. Eu chorei muito. Consegui sentir a dor dele. Elas eram tudo aquilo que ele descreveu e muito mais. A Larissa é um anjo gentil, empática, linda. Débora, uma lutadora, carinhosa e que sim, tinha o sorriso mais lindo do mundo. Perguntei para o meu pai como ele se sentia pelo maledito ter tirado isso dele, de como ele acha que a vida dele com elas teria sido. E ele disse: filha, nossa vida foi exatamente como deveria ser. O maledito não nos tirou nada. Após aquele acontecimento, eu conheci sua mãe. Vivemos uma história linda e tivemos você, que é o meu maior orgulho. Larissa se aproximou do pai biológico, que foi um bom pai para ela. Débora, após ter a revelação de que o maledito tinha feito amarração para ela e que ele foi o responsável pelo que aconteceu com a Larissa, se libertou e se dedicou à carreira, virando uma empresária de sucesso. Todos perdemos, mas todos ganhamos muito. Ana, e como ganhamos? Eu que não me encaixava, agora tenho uma irmã mais velha, que é o exemplo de mulher que eu quero ser. Uma irmã mais nova, que me acha incrível e pula pro meu colo quando me vê. Uma sobrinha afilhada, que eu amo como se fosse minha filha. Uma madrasta, que cuida do meu pai e me trata com carinho. Eu sinto saudades da minha mãe, sim, mas posso dizer que eu sou feliz.
Espero que tenham gostado do nosso relato e quero agradecer ao canal Assombrado que também fez parte da nossa vida. Um beijo no coração de todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina, um relato com final feliz. E tinha maledito ainda na história. Então foi o piada, foi o... Ai, agora que eu peguei, né? No final que nos foi revelado. O maledito que fez aquele... Que fez amarração, fez trabalho e pegou na menina que era pra ela voltar com... Gente... E aí depois ele foi na benzedeira. Olha que legal, né? Deus escreve certo por linhas certas. Então, as coisas que parecem que estão dando errado, ou que deram errado, que seguiram o caminho, no fim se encaixa tudo e tudo deu certo. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz quando tem um relato que tem final feliz. E que história, hein? Menina, mas o que... Ele tinha muito obsessor, né? Eu já tava achando que ele era lobisomem, mas ele tinha muito obsessor em cima dele desde criança. E a tarda mediunidade em cima de todo mundo, né? Menos da moça que nos conta. Mas é isso, o dom, assim, não é só a mediunidade, né? Como ele disse, a empatia dela, né? Acolhedor e tudo mais, ali no trabalho, sempre ajudando, isso também é um grande dom, né? Então... Que legal, deixem seus comentários, né, sempre com respeito, por favor, e se você tem uma história, conta aqui pra gente. Se por acaso a sua história não tem nada de sobrenatural, você pode contar lá no Conto pra Ana. Combinado? Então é isso, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.